Você sabia que 84,3% das startups brasileiras não receberam nenhum investimento em 2024? Nenhum. E sabe o que é mais louco? Ao mesmo tempo, algumas poucas startups captaram centenas de milhões de reais. Então a pergunta de $1 bilhão é: vale a pena investir em startups em 2025? Ou você vai só perder dinheiro? Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente onde está o dinheiro de verdade e onde está a maior cilada para o seu bolso. Vamos entender o cenário. A gente está com uma taxa Selic que chegou a quase 15% ao ano. Startups que valiam bilhões simplesmente quebraram, ou estão valendo uma fração do que valiam. O mercado, que antes distribuía dinheiro a rodo, ficou extremamente seletivo. Mas, olha que paradoxo. Em 2024, foram investidos 13,9 bilhões de reais em startups brasileiras. Isso é 50% a mais do que em 2023. Como é que pode 84% das startups não receberem nada e, ao mesmo tempo, o investimento total aumentar tanto? A resposta é simples. O dinheiro se concentrou. Ele parou de ser pulverizado e foi direcionado para 3 setores específicos que estão explodindo. E é aqui que mora a oportunidade. O primeiro, e disparado, o maior, é o setor de fintechs. As empresas de tecnologia financeira abocanharam 38% de todo o investimento. Pensa comigo. O Brasil é uma referência mundial com o Pix. A Infinite Pay, aquela da maquininha Captus Suzinha, 444 milhões de dólares. O mercado de crédito digital, pagamentos e soluções financeiras baseadas em blockchain está fervendo. O segundo setor é inteligência artificial. Hoje já temos mais de 740 startups brasileiras usando IA em seus negócios. Mas o jogo mudou. IA não é mais um diferencial, é uma obrigação. É a base para a empresa ser eficiente e escalável. Um caso emblemático é a Creuai, uma plataforma para criar agentes de IA que atraiu investimento até do cofundador do Coursera. A inteligência artificial está em tudo, otimizando processos e criando soluções que antes eram impossíveis. E o terceiro grupo de setores são saúde e agro, as famosas EUTECs e agrotechs. A gente está vendo inteligência artificial sendo aplicada em diagnósticos médicos, com uma precisão incrível, otimizando o tratamento de pacientes. No campo, a tecnologia está usando previsão climática e análise de dados para aumentar a produtividade das colheitas. E não podemos esquecer o mercado de pets, que cresceu mais de 120%, com startups criando desde planos de saúde até alimentos personalizados. São mercados gigantescos sendo transformados pela tecnologia. Ok, agora que você sabe os setores, a pergunta é: que tipo de startup dentro desses setores está recebendo dinheiro? As startups que estão captando milhões têm 3 coisas em comum. Primeiro, elas têm inteligência artificial integrada de forma inteligente no negócio. Não é só um selo para parecer moderno. Segundo, elas têm eficiência operacional comprovada. Ou seja, a empresa funciona bem, gasta pouco e entrega muito. E terceiro, a palavra mágica que os investidores voltaram a amar: lucro. Acabou a era da promessa de crescimento infinito. Agora, os investidores querem ver rentabilidade. Quer um exemplo perfeito? A QTech ela virou o mais novo unicórnio brasileiro em 2024. Por quê? Porque enquanto outras fintechs focadas em crédito quebravam, a QTech mostrou que era lucrativa e eficiente. Outro caso, a Tractian, ela levantou 700 milhões de reais na última rodada. O que ela faz? Sensores com inteligência artificial que monitoram máquinas industriais e previnem falhas. Para a indústria, isso significa economizar milhões em manutenção. A proposta de valor é clara, o retorno é claro. Mas calma, não é tudo uma festa. Investir em startups é um dos investimentos mais arriscados que existem. Vamos aos riscos reais, sem filtro. Primeiro, 90% das startups morrem nos primeiros anos. 9 em cada 10. O segundo, você pode perder todo o seu investimento. Não uma parte, tudo. O dinheiro vira pó. Terceiro, a liquidez é praticamente zero. Você não pode simplesmente vender sua parte quando você quiser, como faz com uma ação na bolsa. Você depende de um evento futuro, como a venda da empresa ou um IPO, o que pode levar anos ou nunca acontecer. Por causa de tudo isso, a concentração de risco é altíssima. É por isso que as estatísticas mostram que só 3% dos investidores anjo, aqueles que investem no comecinho, realmente ganham dinheiro de verdade com isso. A maioria perde. Ok, entendi os riscos, mas ainda tenho interesse. Como é que eu começo? Se você tem o perfil certo e quer mesmo investir, existem alguns caminhos. O mais acessível são as plataformas de equity crowdfunding, onde você pode investir valores menores junto com outros investidores. Depois, tem o investimento anjo, mas aí já falamos de cheques maiores.
geralmente começando entre 5 mil e 50 mil reais, e exige que você participe mais ativamente. E por fim, os fundos de Venture Capital, que são para investidores qualificados e com muito mais capital, mas aqui vai a regra de ouro, a mais importante de todas. Nunca jamais invista mais do que 5 a 10% do seu patrimônio total em startups. E esse tem que ser um dinheiro que você está disposto a perder. Se a perda desse valor for impactar seu padrão de vida, sua aposentadoria ou seus planos, nem comece. Então, respondendo à pergunta inicial, vale a pena investir em startups em 2025? Sim, vale a pena se você investir nos setores certos que eu mencionei: fintech, inteligência artificial, saúde, agro. Se você entender que é um investimento de altíssimo risco e tiver um capital que pode e provavelmente vai perder em alguns dos seus investimentos. E claro, se você diversificar muito bem, investindo em várias startups diferentes para aumentar sua chance de acertar uma. E não vale a pena se você precisa desse dinheiro para o curto ou médio prazo. Se você busca um retorno rápido e garantido, ou se você não entende nada desse mercado, a verdade é que, para 95% das pessoas, é muito mais seguro e rentável focar em investimentos sólidos, como ações de boas empresas, fundos imobiliários e a boa e velha renda fixa. Mas para aquela pequena parcela que quer realmente apostar na inovação, que tem o estômago para o risco e o capital para isso, 2025 pode ser sim um ano de oportunidades únicas, justamente porque o mercado está mais seletivo e as boas empresas estão se destacando. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você investiria em startups? E qual desses setores que eu falei te chama mais atenção? Se você curtiu essa análise honesta, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou detalhar as 9 startups que, na minha opinião, podem virar unicórnio ainda este ano. Você não vai querer perder. Valeu, e lembre-se, ninguém fica rico à toa.